Boa noite. Então, estamos concluindo o estudo da obra Saúde Existencial. Último capítulo, Semeadura dos Valores do Ser, iniciado na semana passada, nós iremos concluir no estudo de hoje. E, como de hábito, vamos aqui fazer alguma reflexão de um texto de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do Evangelho de João, comentado por Emmanuel, capítulo 8, versículo 32. A verdade libertadora é a atividade incessante do eterno bem. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então vamos fazer os comentários para introduzir o nosso estudo dessa noite. Emmanuel é bastante claro e incisivo ao nos convidar a essas reflexões profundas e importantes a respeito da própria doutrina espírita em nossa vida. E ele começa dizendo: a verdade libertadora é a atividade incessante do eterno bem. Emmanuel se refere ao fato de que, para que nós exerçamos a nossa autonomia, a nossa liberdade de ação, de propósitos, é imprescindível estarmos em harmonia com as leis divinas, que nos leva à atividade incessante do eterno bem. Só na medida em que nos colocamos como parceiros dos espíritos benfeitores, nas atividades, nos interesses, na nossa atuação como espíritos encarnados, à medida em que exercemos essa parceria com os objetivos sublimes das leis divinas, é que nós estabelecemos a verdadeira liberdade. E aqui poderia se perguntar: liberdade de quê? Liberdade das ilusões do materialismo. Liberdade dos condicionamentos e vícios que trazemos do passado. Liberdade em, de fato, podermos ter opiniões e decisões que não sejam alicerçadas em erros e em influências espirituais danosas. Mas, prosseguindo, Emmanuel nos diz: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. De fato, a doutrina espírita não engana e nem faz promessas falsas para ninguém. O paraíso, a felicidade suprema, a plenitude do ser vai se expressando à medida em que nós atuamos conscientemente no esforço do melhoramento íntimo e da vivência do bem, no serviço ativo. Em relação às nossas expectativas de felicidade na realidade espiritual, como espíritos desencarnados que nos aguarda, os objetivos de plenitude e de felicidade se dão na atuação nossa, como instrumentos do bem, parceiros dos espíritos benfeitores, minorando, diminuindo
aflições e sofrimento de outros. É essa a expectativa que a doutrina espírita nos apresenta como objetivo maior do que nos espera, o que devemos aguardar em termos de plenitude espiritual. Então, é isso. É ao nos colocarmos como instrumentos, como parceiros da espiritualidade benfeitora, nesse treinamento enquanto estamos aqui como espíritos encarnados, para nos habilitarmos ao serviço que continuará na pátria espiritual. Então vamos para o nosso estudo dessa noite, Saúde Existencial, Semeadura dos Valores do Ser, conclusão. O grande objetivo deste livro era nos traçar diretrizes e caminhos para não nos tornarmos vítimas das doenças do sentido, das doenças de fundo emocional que envolvem e sufocam a grande maioria da humanidade, principalmente nas síndromes de ansiedade, do pânico e na depressão. Para constituirmos elementos protetores e que nos fortaleçam para não sermos vítimas dessas doenças, é o propósito que é apresentado no livro Saúde Existencial, que temos comentado já há alguns meses. Vamos para o primeiro slide de hoje. Quem não assistiu, sobretudo, à aula anterior, estudo anterior, procure o nosso canal no YouTube, onde tem outros estudos também. É importante para entender essa conclusão que nós iremos ter nessa noite. O perfil espinheiro é uma referência ao comentário que fizemos da parábola do semeador, que é colocado nesta obra para as nossas últimas reflexões. Na parábola do semeador, o semeador sai a semear, algumas sementes caem pelo caminho, outras caem entre pedras, outras caem em espinheiro. E aqui nós passamos a ter uma análise psicológica e espiritual sobre deduções e lições que essa parábola, na sua multiplicidade de interpretação e de entendimento, possibilita. Então aqui é analisado aquelas situações de terreno como perfis psicológicos e espirituais. O perfil espinheiro é bem diferente dos outros, porque o espinheiro é aquele que sufoca a semente. As pessoas com esse perfil agem deliberadamente no mal. São os materialistas, extremamente egocêntricos, verdadeiros doentes existenciais. De fato, na realidade do mundo em que nos encontramos atualmente, encarar a vida exclusivamente pelo prisma do materialismo é viver doente. Porque mais cedo ou mais tarde, níveis de sofrimento nos alcançarão, quer de ordem familiar, emocional, circunstancial. E o entendimento da vida nessa perspectiva do materialismo leva, mais cedo ou mais tarde, às doenças de fundo emocional, às doenças do sentido. No perfil do espinheiro, em referência à parábola,
caracteriza as pessoas que agem deliberadamente no mal. E elas, como o texto aqui diz, profundamente egocêntricas, voltadas, sobretudo para si mesmas, e acabam sufocando os outros e sufocando a si mesma. Teremos mais explicações em termos desse perfil. As pessoas que estão no perfil espinheiro são aquelas que estão em um movimento de sufocamento do amor em si mesmas. O sufocamento do amor gera desde o mal que fazem a si mesmas até o mal que realizam contra o próximo. Na verdade, essa ausência do amor, inclusive do auto-amor, invariavelmente leva a essas pessoas darem aos outros aquilo que dão a si mesmas. Se a si mesmas se tratam na verdadeira carência desse sentimento, não poderão dar coisa melhor, entre aspas, àqueles que com elas convivem. E mais cedo ou mais tarde, essas pessoas estão sufocando a si mesmas por exigências descabidas, por ciúmes desequilibrados, por possessividades desequilibradas e causando sofrimento em torno de si. Aqueles que estão no perfil espinheiro não têm alternativa para a transformação a não ser a dor e o sofrimento, porque eles passaram pela fase do perfil à beira do caminho, na qual poderiam escolher ser aprendizes da vida e evoluir por amor. Ao passar pelo perfil, entre aspas, aqui à beira do caminho, que são retratadas por aquelas pessoas que sofrem ou que a semente não cresce por falta de suficiente terra, de suficiente alicerce. As pessoas que passam por esse prisma para depois entrarem para uma postura egocêntrica, caracterizada no perfil espinheiro, entram de tal forma no nível de desequilíbrio espiritual que só a dor e o sofrimento para acordá-las, não havendo outro recurso. As pessoas que estão no perfil Boa Terra são aquelas que decidiram por se transformar em aprendizes da vida, que usam toda e qualquer mensagem de amor ao seu favor para produzir, tornando as suas vidas suaves e o fardo leve. Aqui a referência àquele terreno onde as sementes, ao caírem, produzem umas 30, outras 60, outras 100 por um. Essa multiplicidade de produção é o resultado caracterizador das pessoas que, despertando para o amor, procuram aproveitar todas as oportunidades que a vida lhe concede para aliviar dores e sofrimentos, atuar como, citamos há pouco, como parceiros dos bons espíritos, e dessa forma multiplicar em ações do bem as possibilidades que a vida lhe oferece. O resultado natural é que tornam as suas vidas suaves e o fardo leve. A promessa do Cristo para aqueles que o aceitassem de coração.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, dentro dessa promessa feita pelo Cristo, aqueles que endossam, que acolhem essa promessa, vivenciam a sua experiência desse modo. Para entender como isso ocorre, é importante que sempre vejamos as coisas de forma transpessoal, espiritual, profunda, porque muitas vezes agimos como se não soubéssemos que somos seres espirituais imortais. Então aqui vai dando a nós algum detalhe a mais, algum detalhe de acréscimo sobre como estarmos dentro dessa postura referente ao perfil da terra da boa semente. Então, encarar a vida do ponto de vista espiritual, transpessoal, diz respeito àquela perspectiva correlacionada com a reencarnação, com o fato de que nós não somos apenas a personalidade que se apresenta na atual existência. Então, nessa perspectiva transpessoal e espiritual profunda, é importante estarmos atentos a trabalhar ela ao longo do dia a dia. Porque, normalmente, os condicionamentos e hábitos arraigados que trazemos do passado nos levam facilmente a encarar a vida e as circunstâncias da vida do ponto de vista materialista. Por isso é preciso estar atento nesse trabalho de conscientização, de despertamento da espiritualidade em nós, mudando a nossa forma de encarar fatos, acontecimentos, ocorrências que se dão no nosso dia a dia. A energia mental positiva, a ação no bem, os sentimentos nobres, a oração, são valores de suma importância para a mudança individual e coletiva a que estamos sendo convidados. Quais sementes de luz e amor a nos autotransformar. Então, esse trabalho em conjunto de pensamento, sentimentos nobres, da oração, habitualmente no dia a dia, vão trabalhando essa mudança profunda em nós. Porque eles passam a ser verdadeiras sementes de luz e de amor, trabalhando a nossa intimidade, nos autotransformando. Nós somos o resultado do que pensamos, sentimos e fazemos no dia a dia. Se nessas 3 áreas estivermos nos esforçando na harmonia com as leis divinas, consequentemente, estará havendo em nós um autoburilamento, uma autotransformação para melhor. A providência divina vela por todos nós, de modo que pratiquemos exercícios de amor para sentirmos e vivenciarmos tudo isso plenamente. É muito bom confiar na providência divina, que vela por todos nós e pelo universo inteiro. Aqui façamos algumas considerações importantes sobre essa confiança na providência divina. Essa confiança advém
do conhecimento que façamos o mais profundo possível das leis divinas, da realidade espiritual da vida, da reencarnação, aquilo que nos é dado de forma abundante pela doutrina espírita. Porque na proporção em que essa perspectiva nova de ver os objetivos da vida vai se instalando dentro de nós, automaticamente surge uma confiança espontânea e profunda na providência divina. E como aqui o texto diz, é muito bom descobri-la e confiar nela, que vela por todos nós e pelo universo inteiro. Sobretudo numa época dessa, em que mal ainda não estamos saindo de uma pandemia, e aí entra todo esse pavor de terceira guerra mundial. Essa guerra que tem havido e que atinge o sentimento e as emoções de forma perturbadora a muita gente. Mais do que nunca tem sido providencial nos aprofundarmos no conhecimento espiritual da vida, para não sermos derrubados emocionalmente por tudo isso que tem aí acontecido. Temos plena certeza disso tudo, porque a energia que sentimos quando em sintonia com Deus estimula-nos os sentimentos nobres do amor, da mansidão, da humildade, da renúncia, da compaixão. Essa energia não é possível de ser enganada. Aqui nós somos fortalecidos no resultado desse trabalho íntimo que fazemos para estabelecer confiança na providência divina. Porque ela nos leva a nos sentirmos em sintonia com Deus. E cada vez mais nos estimulando aos sentimentos nobres, onde a presença do amor, da mansidão, da humildade, da renúncia, da compaixão se fazem presentes. Como aqui o texto diz, essa energia não é possível de ser enganada, porque nós passamos a senti-la profundamente em nós. Essa energia alicerçada na providência divina, nos dando paz, confiança íntima, no enfrentamento e na superação de todos os desafios que a vida material nos apresenta. Essa convicção faz com que consigamos superar qualquer dificuldade que exista, para vivenciarmos a vida de forma mais saudável e feliz. O universo se abre para nós, uma vez que estejamos decididos a viver uma vida plena de sentido. Aqui nos cabe uma valiosa reflexão. Quando lemos os romances históricos do cristianismo trazidos por Emmanuel na mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier, como Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Quando percebemos o painel de desafios, de dificuldades, de problemas que os cristãos da igreja cristã primitiva tiveram que enfrentar, mantendo um nível de equilíbrio, de paz,
e de confiança na providência divina, percebemos como são diminutos os problemas que nos atingem nos dias atuais. Fazendo uma comparação. Não que esses problemas atuais, gerados pelo materialismo, desde, sobretudo, essa guerra, não nos aflija e muito. Não, não é por isso. Jesus já havia dito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos no mundo de provas e de expiações, mas os cristãos, como me referi aos livros do cristianismo primitivo, os romances de Emmanuel, nos mostram em detalhes como a confiança em Deus, na providência divina, nas leis divinas, fizeram com que eles se mantivessem equilibrados e enfrentassem os piores desafios que poderíamos pensar, sem cair nas armadilhas das doenças do sentido. Então aqui nós concluímos o estudo desta obra. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.